Olá, boa tarde. Um dos traficantes mais perigosos do Rio de Janeiro foi preso hoje. Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, era chefe do tráfico de drogas da favela da Rocinha. E você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Aprovado o relatório final da CPI dos pátios de veículos. CPI que investiga maus tratos a animais, debate caça a javalis no estado. O samba pede ganha passagem. Parlamento presta homenagem a 5 escolas de samba de São Paulo. Audiência pública discute a veracidade da propaganda do FIES. Frente Ambientalista debate sugestões de crescimento sustentável. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Terminou há pouco a sessão solene que prestou homenagem à Unimed Saúde no plenário Juscelino Kubitschek. A repórter Érica Rezende está lá e tem mais informações para a gente aqui ao vivo. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Essa sessão solene comemorou 50 anos da Unimed no Brasil, que é uma operadora de plano de saúde. A Unimed que começou em 1967 em Santos, no litoral paulista, e hoje representa 38% do mercado nacional de saúde suplementar. A Unimed tem atende a 18 milhões de brasileiros e é o maior sistema de cooperativas de saúde do Brasil. Além de médicos e dirigentes da Unimed, também participaram da cerimônia os deputados Davi Zaia, do PPS, o Elson Gasparini, do PSDB, Itamar Borges, do PMDB e o presidente da Assembleia, deputado Cauê Macris, do PSDB. Veja. São 50 anos de muito trabalho, de muitas pessoas envolvidas. No momento que o país passa por uma dificuldade tremenda, né, principalmente com um dos mais graves problemas, a geração de emprego, o sistema Unimed emprega milhares e milhares, né, de paulistas e brasileiros, né, dentro da sua atuação. E um sistema que deu certo, o cooperativismo, ele deu certo, já prova disso, são tantas vertentes dentro do braço do cooperativismo, né, onde você não visa lucro, você visa a divisão do lucro daqueles que se entregam, que se dedicam ao trabalho, né, e a Unimed é um dos grandes exemplos na área da saúde, né, de um cooperativismo que deu certo, não só no nosso estado, mas no Brasil todo. A repórter Priscila Silvério tem agora informações ao vivo sobre a reunião da CPI que investiga irregularidades no CONDEP. Priscila, boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, essa CPI, essa vai ser a primeira reunião da CPI que investiga todos os citados na Operação Ethos e também do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, órgão ligado à Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania. Essa operação começou, então, essa investigação em 2015, quando uma carta com indícios de lavagem de dinheiro foi interceptada no presídio em Presidente Venceslau. Bom, os deputados também vão indicar o relator dessa CPI e apreciar a pauta de requerimentos. O presidente da CPI é o deputado Coronel Telhada, do PSDB, e o vice-presidente é o deputado Doutor Ulisses, do PV. A reunião está marcada para começar às 2h da tarde no plenário Tiradentes. Sérgio. Ok, Priscila. O repórter Jorge Machado fala agora do seminário que debate o desenvolvimento, a desigualdade e a tributação em São Paulo. Jorge. Boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Este seminário, que é uma iniciativa do deputado Alencar Santana Braga, que é líder do PT, vai falar sobre desenvolvimento, desigualdade e tributação no estado de São Paulo. Os especialistas vão falar sobre o processo de desindustrialização, a queda do PIB industrial paulista dos últimos 25 anos. Os especialistas convidados são Bernardo Api, que é diretor do Centro de Cidadania Fiscal. Também o professor Luiz Gonzaga Beluso, economista do Instituto de Economia da Unicamp. Ayrton Cardomingo Júnior, agente fiscal de rendas no estado de São Paulo, e ainda Luiz Fernando Novaes, economista da Fundação SEAD. Este seminário acontece no auditório Teotônio Vilela a partir das 13h30. Sérgio. Obrigado, Jorge. E a CPI que investiga maus tratos a animais em São Paulo debateu a caça a javalis no estado. A caça de qualquer animal é proibida pela Constituição do Estado de São Paulo. O problema é que uma resolução do IBAMA liberou a atividade para o controle populacional da espécie. Veja agora na reportagem da Carla Francisco.
Mais uma vez, o auditório Teotônio Vilela ficou lotado. De um lado, a plateia formada por ativistas e instituições preocupadas com o bem-estar animal. Do outro, a maioria dos deputados efetivos da CPI, além de outros parlamentares da casa. A primeira a ser ouvida foi a diretora do Departamento de Fauna da Secretaria do Estado do Meio Ambiente, Vilma Clarice Geraldi. A Constituição do Estado veta a caça e também a Lei de Proteção à Fauna no Estado de São Paulo também veta a caça. No entanto, elas têm algumas exceções que, quando o animal é permitido o controle, no caso de agressão ou de perda na saúde ou por problema ou perda à agricultura e pecuária. Alguns vídeos que mostram a caça cruel de catetos, javalis e javaporcos no estado de São Paulo foram exibidos. A promotora de justiça do GECAP, o Grupo Especial de Combate aos Crimes Ambientais, afirmou que a caça no estado de São Paulo é ilegal, proibida pela Constituição Estadual, liberada no âmbito federal pelo IBAMA através de uma resolução normativa que não pode se sobrepor à legislação estadual. Se é caça, não pode em São Paulo. Se é manejo, tem que ser feito pelo Estado e tem que obedecer à resolução 237 do IBAMA. Não é desculpa para os órgãos não agirem, não, porque o IBAMA que libera, eu não tenho nada com isso. Como não tem nada com isso? Tem sim, a responsabilidade é do Estado. E não adianta querer jogar para o civil a responsabilidade que é dele. Eu acho que é assim. E criou a indústria da caça, né? Então existem gente hoje vendendo cachorro, vendendo todos os apetrechos e ainda vendendo passeios. Tem um aí que diz, aqui tem, não sei o quê, javali, quer dizer, temporada de caça, onde todo mundo... Então isso virou o turismo de caça. Uns caçam para comer, outros por diversão, outros para ganhar dinheiro. Quer dizer, essa prática precisa acabar. Nós precisamos encontrar alguma saída para que esses animais possam não prejudicar nem o meio ambiente, nem a agricultura. Então, o nosso compromisso hoje aqui foi abrir um território de diálogo, de debate, para trazer técnicos da universidade, técnicos da sociedade civil, para encontrarmos novas metodologias para que esses animais possam ter algum instrumento de controle. Estamos buscando alternativas para evitar que esses animais precisem ser mortos, etc. Ainda durante o encontro, os deputados que fazem parte da CPI aprovaram 3 itens da pauta. Um deles é um requerimento para uma visita à Faculdade de Veterinária da USP em data a ser definida durante uma reunião secreta. O objetivo é ver de perto como vivem os animais e os procedimentos realizados para o ensino. Professores da Unesp, de Bauru e da Unicamp também serão convocados para prestar esclarecimentos. As convocações são iniciativa do presidente da CPI, deputado Feliciano Filho, que avaliou positiva esta última reunião. Estou muito feliz com o comprometimento dos deputados e também de todo mundo que tem vindo aqui, né? E agora nós estamos caminhando aí, nós temos que acelerar o passo para poder entregar relatório. Eu quero realmente fazer um relatório, quero que o relator, o deputado Pedro Cacá, tenha todo o subsídio técnico e jurídico para fazer o melhor relatório possível que será encaminhado para o Ministério Público. Aprovado o relatório final da CPI que investigou irregularidades em pátios de apreensão de veículos em São Paulo. Os parlamentares cobram do Detran a implantação de uma política única de cobrança sobre os carros guinchados para que vigore em todo o estado. Chega ao fim a CPI Pátio de Apreensão de Veículos. Quase 3 meses de investigações com o objetivo de apurar nas cidades que terceirizam o pátio onde os veículos ficam apreendidos denúncias de cobranças abusivas nas taxas de diárias e serviços de guincho. O relator da CPI foi o deputado João Caramês, do PSDB. Nós chegamos à conclusão de que o governo do estado, através do Detran, realmente tem que usar uma política de uniformização dos pátios, dos recolhimentos de veículos dos pátios. Que hoje o que existe é uma total discrepância entre eles. Cada cidade cobra o que bem quer, né? Cada veículo cobra quanto quer para transportar aquele veículo sinistrado, enfim. Se o governo do estado tem que tomar uma providência urgente nesse sentido. Depois de ler o relatório final, o deputado João Caramês, do PSDB, relator da CPI Pátio de Apreensão de Veículos, pediu votação nominal. Apenas o deputado Geraldo Cruz, do PT, votou contra. O relatório é vergonhoso. Se você olhar no relatório e olhar a formação da comissão, o deputado que pediu a criação da comissão
O relatório fala exatamente o que ele falou na hora da criação da comissão, que era criar uma comissão para apurar as irregularidades que havia hoje nos pátios no estado de São Paulo. O que deveria apresentar aqui, no meu ponto de vista, era aprovar uma punição, que há uma falta de cumprimento da legislação pelo Estado, seja ele pelo Detran ou seja pelo próprio... Quem é que tem que colocar a estrutura no Detran? É o governo do Estado? Então, alguém está errando aqui, está deixando de cumprir a lei. Então, quando não cumpre a lei, o agente público tem que ser punido. Durante a CPI, os deputados ouviram o diretor-presidente do Detran SP, Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo, Maxwell Borges, e recebeu do Ministério Público 470 ações civis contra pátios de apreensão em todo o estado. Vamos cobrar do Detran, o Detran cumpra a lei, que existe a lei, para que faça um padrão, no mínimo, igual a de São Paulo, que tem os pátios aqui, que são cobrados de acordo com os carros que são levados. E a Prefeitura de São Paulo, eu acho que são preços abusivos, que não dá para que o interior veja com esses mesmos preços. Nós temos que baixar, porque a população é que paga. Se o cara já está com um carro na rua ruim, é porque ele não tem condições de estar com um carro melhor. Impasse entre os deputados adia mais uma vez a análise de diversos itens da pauta da Comissão de Finanças. A pendência maior ainda é o gasto do governo do Estado, que divide opinião entre os parlamentares. Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento analisa 65 itens na pauta, mas não vota nenhum. Foram 2 chamadas para a reunião. Os deputados deram quórum logo na primeira. Dos 65 itens, 56 tiveram pedido de vista pelo deputado professor Auriel. Toda a discussão durante a reunião aconteceu por causa do item de número 1, as contas do governo estadual. Logo em seguida, o deputado João Caramês pediu a revisão dos projetos restantes na pauta e a reunião foi encerrada. Tem sido uma constante esse não entendimento com a oposição. O que está em jogo não são os projetos apresentados, 63 itens, vários de colegas deputados nossos, tudo isso obstruído. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é o item número 1, que são as contas do governador de 2016. Nós temos que aprová-las. É claro que esse projeto é um projeto muito bom para fazer política em cima dele. A oposição quer reprovar ou quer falar mal das contas do governador. Quer dizer, isso faz parte do jogo político. Então, é isso que está em jogo. O presidente ainda mostrou preocupação com o prazo para a votação das matérias pendentes. Não tem mais nenhuma chance de votar esse ano, porque a partir da semana que vem, nós teremos 2 itens, as contas do governador e o orçamento. Pode chover forte em algumas cidades do interior hoje. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Na capital e região metropolitana, a quarta-feira vai ter sol forte à tarde e chuva no começo da noite. A máxima chega aos 28 graus. Presidente Prudente e cidades próximas, a chuva vem entre a tarde e a noite. Faz muito calor na região, 32 graus de máxima. Em Araçatuba e região, o sol aparece entre muitas nuvens no começo da tarde. Chove forte no fim do dia, a máxima fica nos 30 graus. Previsão de temporais no fim do dia em São José do Rio Preto e cidades próximas. Os termômetros chegam a 32 graus. Ribeirão Preto e região, a quarta-feira vai ter sol no começo da tarde e chuva moderada a partir do fim do dia. A máxima chega aos 30 graus. A audiência pública debate a veracidade da propaganda do FIES. Você vai ver depois do intervalo. A gente volta em um minutinho. Até já. Vamos a mais um giro de reportagem com a agenda parlamentar desta quarta-feira aqui na Assembleia. E a repórter Érica Rezende tem informações agora da reunião da Comissão de Atividades Econômicas. Érica. Além dos 13 itens da pauta, os deputados da Comissão de Atividades Econômicas vão ouvir o secretário estadual de Turismo, Fabrício Cobra Arbex, que vem prestar contas de sua gestão. Essa reunião está marcada para as 2h30 da tarde, no plenário José Bonifácio, e o presidente desta comissão é o deputado Itamar Borges, do PMDB. Sérgio. Érica, obrigado pelas suas informações. Bom, hoje tem reunião também da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Você, Priscila Silvério. Olha, Sérgio, a pauta é longa, 109 itens e deles 102 projetos de lei, 2 em tramitação de regime de urgência e 7 projetos de lei complementar. Bom, a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação está marcada para começar às 2h30 da tarde no plenário Dom Pedro I. E a presidente desta comissão é a deputada Célia Leão, do PSDB. Sérgio. Ok, Priscila.
E o repórter Jorge Machado agora tem os detalhes da reunião da CPI que investiga o fim das pesquisas sobre a pílula do câncer. Jorge. Exatamente, esta reunião da CPI marcada para as 14h30 no auditório Paulo Kobayashi. Uma longa lista de nomes entre convidados e convocados. Vamos a ele. Professor Ildeu de Castro Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Professor Dr. Jorge Alberto Costa e Silva, presidente da Academia Nacional de Medicina. Professor Dr. Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências. Ainda o senhor Sérgio Perucci, da PDT Pharma, uma farmacêutica da região de Ribeirão Preto, mais precisamente a cidade de Cravinhos. Convocados, o senhor Dr. Gidel Soares, farmacêutico responsável pela FURP, a Fundação para o Remédio Popular, e também da FURP, Célio Joaquim Paz, que é chefe do transporte. O presidente da CPI é o deputado Roberto Massafera, do PSDB, e o vice-presidente, o deputado Rafael Silva, do PDT. Sérgio. Obrigado, Jorge. Uma audiência pública aqui na Assembleia debateu o FIES, o financiamento estudantil, com alunos da Uniesp, União das Instituições Educacionais de São Paulo. Bom, eles alegam que a instituição usou propaganda do financiamento do governo para atrair os alunos, mas não cumpriu o que determina o programa. Eliana se formou em pedagogia em 2015 pela Uniesp. Ela diz que, conforme anunciado em panfletos, mediante a inscrição do aluno no FIES, a instituição pagaria o curso, o que, segundo ela, não ocorreu. Eu fiz a minha matrícula e eles disseram que eu não teria que pagar nada. Quando eu fui fazer minha matrícula, eles me deram uns papéis e pediram para mim ir ao banco. E eu fui, fiz todos os papéis e entreguei na faculdade. Só que no final da faculdade, o banco começou a me cobrar uma dívida que está em R$50 mil hoje. O FIES é um programa do Ministério da Educação de financiamento da graduação na educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitos. No caso da Uniesp, os estudantes dizem que a instituição se comprometeu, desde a divulgação publicitária, a arcar com o pagamento dos cursos. Os advogados da instituição, presentes na audiência pública, informaram que a Uniesp paga, desde que cumpridas as exigências como excelência, traduzida em altas notas nas avaliações, manutenção da nota média no ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, e trabalho assistencial voluntário. Os problemas são imensos e são diversos. E nós estranhamos porque o Ministério Público ainda não vem atuado nesse foco de problema. O Ministério Público ele diz que existe um TAC, que foi feito em 2013, que o TAC é o termo de ajuste de conduta, mas o termo de ajuste de conduta ele obrigava a Uniesp a regularizar estranhamente esses documentos, onde a Uniesp tinha que voltar o aluno para o campo e para o curso que ele estudava, mas em relação ao contrato que foi feito de forma irregular, não foi dito nada a respeito. Em seu site, a Uniesp informa que conta com 2 centros universitários e faculdades em mais de 100 municípios de 9 estados brasileiros. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, disse que fará os encaminhamentos aos demais órgãos públicos que devem ser envolvidos na apuração dos fatos. Nós temos que acionar o MEC, o Ministério Público Federal, para que providências sejam tomadas contra essa instituição que frequentemente é denunciada, sobretudo agora pelos alunos, em relação a esse FIES pago por ela, pela própria instituição. Inclusive, eles respondem processo na Justiça, o Ministério Público Federal está investigando, nós queremos que o MEC seja mais incisivo, o Conselho Nacional de Educação, alguma coisa tem que ser feita em defesa dos alunos da Uniesp. Um ato solene aqui na Assembleia Legislativa comemorou o Dia do Samba. A homenagem à velha guarda foi iniciativa da deputada Alessi Brandão, do PCdoB. Ilumina o sol do novo mundo, do que a terra. O samba pediu passagem aqui na Assembleia Legislativa durante ato solene no auditório Franco Montoro. Por iniciativa da deputada Alessi Brandão, do PCdoB, a velha guarda do samba foi homenageada no Parlamento Paulista. Dia Nacional do Samba, Foi dia 2 de dezembro. Desde que nós entramos aqui para essa Casa Legislativa neste dia, nós sempre fazemos questão absoluta de homenagear as pessoas importantes do samba. Já fizemos inúmeros eventos, temos projetos de lei, temos leis já também
em referência ao samba. Afinal de contas, eu sou uma cidadã brasileira que sou oriunda de uma escola de samba, que é a Estação 1ª de Mangueira, né? Fui a primeira mulher compositora também desta escola. As 5 escolas homenageadas foram Nenê de Vila Matilde, Unidos do Peruche, Mocidade Alegre, Sociedade Rosas de Ouro e X9 de Santos. A história de Dona Arlete se confunde com a escola Nenê de Vila Matilde. As duas têm 68 anos e cresceram juntas. Desde os 5 anos que eu venho lá e venho sair na ala de Sinhazinha, fui passista. E cresci lá e estou lá até hoje, com 68 anos, com a idade da escola, entendeu? Onde meu tio fez, que meu tio fez a escola lá no Largo do Peixe, depois de lá foi para a Vila Esperança, da Vila Esperança foi para a Vila Salete. E lá, que está lá até hoje. Dona Glória está na Escola Mocidade Alegre há quase 40 anos. Ela passou por várias etapas do samba e da vida dentro da comunidade, que considera a própria família. Uma escola que preza muito pela cultura, porque o samba é a raiz cultural do Brasil. Então ela é muito difundida, eles vão, fazem projetos, nós aprendemos sempre sobre o nosso enredo, saber quem é que vai ser homenageado, quando não, por que aquele enredo foi escolhido. Para fazer parte da velha guarda é preciso ter mais de 25 anos de escola e 50 de idade. As pessoas com grande representatividade na escola são convidadas, então, para fazer parte de uma das alas mais respeitadas do samba. Ser um velha guarda é porque a gente já lutou tanto, né? Já batalhou tanto pelos direitos, pelo bem da escola. Então, é uma honra ser uma velha guarda. Acho legal que pense no pessoal do samba, a política pense. Otacílio, coordenador da velha guarda Unidos do Peruche, agradeceu pelo reconhecimento. Para nós é um motivo de orgulho estar recebendo essa homenagem e principalmente partindo da mão da deputada Leci Brandão, que é uma igual a nós, é uma sambista, é uma pessoa que conhece das questões populares de São Paulo e do Brasil. Deve chover forte no fim do dia na maioria das cidades do interior do estado hoje. Em Marília e cidades vizinhas, o sol brilha até o meio da tarde. Depois a nebulosidade aumenta e chove forte em pontos isolados. A máxima fica nos 32 graus. Bauru e região, a chuva chega já no começo da tarde e persiste durante o dia todo. A máxima chega aos 30 graus. O sol brilha forte no começo da tarde na região de São Carlos. A chuva vem no fim do dia e fica até a noite. Termômetros chegam aos 32 graus. Muito calor também em Campinas e região. Nesta quarta-feira, chove no fim do dia. A máxima chega aos 32 graus. Frente Ambientalista discute forma de manter o crescimento econômico com proteção ao meio ambiente. Os detalhes você tem em 30 segundos. Até já. E a repórter Priscila Silvério volta mais uma vez aqui ao Jornal da Assembleia com mais agenda parlamentar. E ela vai falar sobre a reunião da Comissão de Direitos do Consumidor, não é isso mesmo? É isso mesmo, Sérgio. Bom, na pauta, 34 itens. Um deles, o projeto de lei 464 de 2016, de autoria da deputada Célia Leão, do PSDB, que obriga os aeroportos do estado a afixar placas contendo informações a respeito dos direitos que o usuário tem em caso de atraso ou cancelamento de voos. A reunião está marcada para começar às 3h30 da tarde no plenário Dom Pedro I. Sérgio. Obrigado, Priscila. Bom, como promover o desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente? Esse desafio foi debatido durante o encontro promovido pela Frente Parlamentar Ambientalista aqui na Assembleia. Veja agora na reportagem da Érica Rezende. Deputados, representantes de secretarias de meio ambiente de vários municípios de São Paulo participaram do encontro. O evento foi organizado pela ANAMA, Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente. Hoje aqui se busca restabelecer algumas prerrogativas também dos municípios, do município, no estado, na questão do licenciamento. O município perdeu um pouco das prerrogativas. A União tem transferido uma série de serviços para o município, infelizmente sem a contrapartida financeira. Então, nós precisamos fazer uma rediscussão do Pacto Federativo, porque a gente transfere serviço, a União transfere serviço, mas deixa os prefeitos sem recurso. Nós temos 508 municípios no estado que tem menos que 50 mil habitantes.
esses municípios terão muita dificuldade de tirar do papel uma política de licenciamento segura, que garanta a sustentabilidade e que também não entre no laissez-faire local, ou seja, libera tudo para fazer o que quiser, porque hoje São Paulo é uma referência nacional em sustentabilidade, porque tem uma agência que regula, que é séria, que às vezes alguns criticam, porque ela impõe regras, evidentemente, mas é isso que nos garantiu ser o estado com os melhores indicadores de sustentabilidade. Durante o encontro também foi realizada a eleição da nova diretoria da ANAMA e a indicação dos representantes da Comissão Tripartite Estadual. É um canal de diálogo permanente entre governo federal, governos estaduais e municipais na consecução dos objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente. Então isso é muito importante, é um canal de diálogo permanente com reuniões periódicas em que as diferentes instâncias vão dialogando. A Lei Complementar 140 estabeleceu o papel de estados, municípios e governo federal na gestão ambiental e a necessidade de implementar e de não ter atritos, de a gente ter uma harmonização das políticas públicas nas 3 esferas de poder. Na pauta, a integração de órgãos ambientais e a execução de políticas de preservação do meio ambiente. É importante você fazer a preservação, de extrema importância, mas não podemos travar os empreendimentos por falta de uma licença ambiental. Isso tudo tem que ser negociado dentro da coerência, dentro da lógica, dentro da legislação que hoje nós temos. E nós queremos implantar o Cisnama em todos os municípios de São Paulo, que aí você consegue fazer um sistema ambiental unificado para todo o Brasil. Que isso é importante para o poder público, é importante para a melhoria do meio ambiente no estado e é importante para todos nós. Mais previsão do tempo para esta quarta-feira em mais cidades do litoral e também do interior do estado. Em Sorocaba e cidades próximas, o sol brilha entre poucas nuvens. Não chove, a máxima fica nos 31 graus. No Vale do Ribeira, a chuva começa no meio da tarde e vai até a noite. Em registros, os termômetros marcam até 29 graus. Chove à tarde em todas as cidades da Baixada Santista. Em Santos, a máxima fica nos 27 graus. Previsão é de chuva à tarde e à noite no Vale do Paraíba. Em São José dos Campos, os termômetros marcam 29 graus de temperatura máxima. Por hoje é só, o Jornal da Assembleia desta quarta-feira termina aqui. Lembrando a você, telespectador, que a partir das 2h30 da tarde, a TV Alesp transmite a sessão plenária ao vivo. Você também pode acompanhar através do nosso portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do 12h30. Até lá e uma ótima tarde para você.